Bem, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre a implementação de um sistema de controle de concorrência em transações. Essa equipe é formada por Alan Queiroz e por mim, Elias Reis. Nesse vídeo nós vamos mostrar como nós implementamos um sistema que garante a integridade de transações quando elas são realizadas simultaneamente. Dando a visão geral da importância do controle de concorrência, bem, em sistemas bancários, o controle de concorrência ele possui um papel essencial para que ele possa assegurar que as transações realizadas elas sejam executadas de maneira segura e consistente, mesmo quando várias operações elas estão sendo feitas ao mesmo tempo. É, como a gente, trazendo aqui o objetivo do sistema, o nosso sistema ele foi projetado com o objetivo central de facilitar as transferências entre contas bancárias. Nós buscamos garantir que cada transação ela fosse protegida contra problemas como leituras sujas, escritas sujas e outras inconsistências que podem acabar surgindo em ambientes que possuem concorrência. Algumas das tecnologias que nós utilizamos foram o Pyro 5 para comunicação cliente-servidor e o SQLite como nosso sistema de gerenciamento de banco de dados locais. Essas escolhas elas foram essenciais para poder implementar um sistema que suportasse tanto a escalabilidade quanto a robustez que são necessárias para operações bancárias. Como implementação, um dos desafios do nosso projeto foi a implementação do controle de concorrência nas transações. Então nós decidimos utilizar bloqueios explícitos e transações com o início imediato. Vou mostrar no código, lá tem um begin immediate no SQLite. Isso aí foi feito para garantir que apenas uma transação ela possa modificar os dados críticos de uma conta por vez. Alguns benefícios do controle de concorrência. Graças ao controle de concorrência, é possível manter uma integridade dos dados, mesmo em cenários que tem muita concorrência, tem uma alta concorrência. E isso significa que os clientes eles podem realizar transferências sem se preocupar com conflitos de dados ou com perdas de informações críticas. Então, partindo aqui para o código, esse é o código para gerar o banco de dados. Então, utilizando o SQLite. Então, aqui logo de início, eu estou fazendo a conexão com o banco de dados SQLite. Aqui eu crio a tabela de contas, se ela não existir. E aqui eu tenho as contas dos usuários e o saldo de cada conta. E aqui eu confirmo as mudanças que foram feitas e fecho a conexão com o banco. Então, se eu executar aqui, ele vai gerar o banco aqui. Passando para o servidor. Então, como eu já tinha dito, nós utilizamos o Pyro 5 para poder fazer a conexão do cliente com o servidor. Então, aqui eu tenho a classe para gerenciamento de transação.
Aqui nessa primeira função aqui, eu estou inicializando a conexão com o banco de dados e estou inicializando um bloqueio para que tenha o controle de concorrência. Aqui na função de transferência, então estou utilizando o bloqueio para garantir que a transação ela seja atômica. Tô iniciando aqui uma transação com bloqueio imediato, que eu já tinha falado no slide, cheguei a citar no slide. Aqui eu estou verificando o saldo da conta de origem do usuário que vai fazer a transferência. Aqui eu estou verificando o saldo do usuário que vai receber essa transferência. E aqui eu estou verificando se há saldo suficiente para que o usuário possa fazer uma transferência. Aqui eu estou atualizando o saldo das contas. E com esse commit aqui eu confirmo a transação. E aqui eu exibo, faço um print dos saldos atualizados de cada conta, só para questão de verificação. Aqui são os erros. Então aqui, se tiver algum erro de transação, algum erro durante a transação, ele vai reverter essa transação que deveria ter ocorrido. Aqui eu estou simulando uma transferência com o controle. Então aqui eu estou criando a lista para armazenar os threads. Nesse primeiro for, eu crio um thread para cada transferência que estiver nessa concorrência. E aqui, nesse segundo for, eu aguardo a conclusão. Eu aguardo que todos os threads eles sejam concluídos. E essa última função aqui é para iniciar o servidor do Pyro. Já aqui eu tenho o código do cliente. Então aqui eu começo definindo o RI do servidor Pyro e criando um proxy para gerenciar as transações. Essa parte daqui é a parte da interface gráfica. Eu fiz uma interface bem simplesinha para poder interagir, para simular mesmo. Você bota o nome do cliente, eu vou mostrar mais para frente, mas você coloca o nome do cliente, da conta que vai transferir, da conta que vai receber e o valor. Nessa segunda função aqui, eu obtenho os valores inseridos pelo usuário, converto os valores para float, chamo o método remoto para transferir os fundos, exibo a mensagem de sucesso caso ocorra tudo bem, ou se der erro eu vou exibir uma mensagem de erro se tem algum problema de valor ou algum outro tipo de problema. Aqui é já a parte da interface para iniciar. E esse último código aqui é o teste, um código para testar a parte do controle de concorrência, como é que funciona o controle de concorrência. Então eu inicio aqui definindo o RI do gerenciador de transações do servidor, como eu fiz anteriormente no outro código. Defino as contas e o valor para a simulação da transferência. Então seleciono aqui João e Maria, o valor de cada transferência e o número de transferências que vão ocorrer simultaneamente. E por último aqui eu chamo a função para simular para simulação de transferências que tenham concorrência. Então aqui só para demonstração agora, eu inicio o servidor, tudo certo. E aqui agora eu vou só um minuto. Eu vou agora primeiro executar o cliente. Então ele inicia essa interface aqui e eu posso transferir de João para Pedro, por exemplo, um valor de 500. 500. Se der tudo certo, ele transfere, mostra aqui o saldo de João e o saldo de Pedro. Se eu quiser transferir no valor completo, eu posso. Ele transfere, atualiza aqui. Mas se eu botar um valor acima do que
ele dá esse erro. Então, vou transferir de volta aqui. Então, tudo certo, ele transfere. E para testar o controle de concorrência, então foram várias transações simultâneas. Então a partir daqui ele começa. Então ele inicia a transferência 1, 2, 3, 4, 5. Como tem limite, como ambas as contas elas têm limite, ele vai transferindo. Então, deixa eu executar mais uma vez para ver se ele vai. Aqui. Ele vai dar um erro aqui porque teve o saldo suficiente. Então dá esse valor de erro. Você viu que o saldo era inferior ao que pediu aqui. Aí eu vou só inverter aqui, só por questão de demonstração. E ele vai executando. Então aqui também, em caso de ele ter saldo, ele vai transferindo até ele não poder mais, até ele ter um saldo suficiente. Então ele dá esse erro também. E foi isso a apresentação. Espero que tenha gostado e obrigado pela atenção de todos.